Olá pessoal, esse vídeo é para falar sobre a reforma administrativa. Tem sido muito discutida recentemente na mídia e na verdade isso é uma das bandeiras, do governo Bolsonaro, do Paulo Guedes. E na verdade essa campanha, essa discussão sobre a reforma do Estado, a reforma administrativa, ela já é muito antiga. E ela parte de um pressuposto. Parte do pressuposto de que os servidores públicos ganham muito e trabalham mal. De que o Estado brasileiro teria muitos funcionários públicos e a máquina pública seria lenta e ineficiente, esses funcionários públicos não teriam medo de ser mandados embora e que por isso eles trabalhariam mal, com má vontade, etc. Isso não está sendo divulgado só agora não. Se a gente for ver as propagandas eleitorais do Collor, já se falava isso no início dos anos 90. Se a gente for ver o discurso feito pelo presidente Fernando Henrique ao longo dos anos 90 até 2002, se falava muito disso também. Então é um discurso que já está sendo plantado, colocado na cabeça da população há muito tempo. Criou-se esse senso comum de que o servidor público seria um marajá, de que ele ganharia muito e tal. Agora, será que isso é verdade? Será que a gente vive essa realidade mesmo? A maioria dos servidores públicos, pessoal, são pessoas como eu, são pessoas simples. É gente que ganha 2 mil, 3 mil, 4 mil reais e que trabalha muito para isso. A maioria dos servidores públicos é o professor que cuida do seu filho, é o enfermeiro que trata do seu filho no hospital, no posto de saúde, é o bombeiro que vai te salvar quando você precisa de um atendimento público. Todos os serviços públicos que a gente precisa, e eles são necessários para o atendimento da população, eles são feitos pelos servidores públicos. E é importante que você tenha servidores públicos concursados e valorizados para poder atender bem a população. E aí a gente está vendo, nesses últimos anos, principalmente, essa divulgação intensa de propaganda dizendo que servidor público ganha muito, de que seriam marajás e tal. É importante entender o seguinte, pessoal. De fato, existem marajás no serviço público e é preciso combater. A gente da esquerda sempre combateu isso. É importante deixar isso bem claro. A gente não defende aquele super salário de juízes, promotores, desembargadores, deputados, presidentes, ministros, governadores, e não só, alguns altos cargos, como por exemplo na Receita Federal, você tem salários altíssimos. Esses sim têm salários altíssimos, tem juiz ganhando 50 mil, 60 mil, promotor ganhando a mesma coisa, e isso é um absurdo que a gente precisa combater. Então é importante separar o que é o servidor público, aquela pessoa comum como eu, o enfermeiro, o bombeiro, o policial, o técnico de enfermagem, que ganha pouquíssimo, trabalha muito, rala muito e ganha pouquíssimo. É preciso diferenciar esse pessoal da elite do funcionalismo público. E esse sim precisa ter os seus salários reduzidos, precisa tirar essas regalias que esses servidores têm. Agora, você generalizar e dizer que os servidores públicos seriam marajás é um absurdo completo. Nós trabalhamos muito e ganhamos pouco. E uma das questões que se discute também é a fim da estabilidade desses servidores. Se diz que, por ter estabilidade no emprego, esse servidor acaba trabalhando mal, com má vontade, sem se esforçar muito. Agora, vamos entender por que existe estabilidade no serviço público. É justamente, pessoal, para que o servidor público trabalhe para o público e não para o governo que está lá no momento. Ele não fique refém daquele gestor público que está ali naquele momento, às vezes criando uma medida absurda. É justamente para que não haja as rachadinhas, como a gente tem visto muito aí na grande mídia, em que o deputado fica com uma parte do salário dos assessores. Esses assessores, como não são funcionários públicos, são nomeados politicamente, ele não tem moral nenhuma para dizer não para o chefe dele, que no caso é o deputado. Então, se você acabar com os concursos públicos, como é a proposta da reforma administrativa, você abriria cada vez mais possibilidade de fazer parcerias público-privadas e acabaria com a estabilidade do servidor público. Esse servidor não teria segurança para fazer o seu trabalho. Ele estaria sempre vulnerável às ingerências políticas de quem fosse eleito ali momentaneamente. Então é extremamente importante garantir que você tenha a estabilidade do servidor público para que ele não fique na mão dos políticos, não fique na mão da politicagem. A corrupção aumentaria muito. E essa tese de que a gente tem muito funcionário público no Brasil, a máquina é inchada, isso é uma mentira completa. Se você pega os dados da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil tem um dos países que menos tem funcionário público entre esses países. Você tem os Estados Unidos que tem mais funcionário público que a gente, a Alemanha, a Inglaterra, todos esses países têm. Alguns dos países mais desenvolvidos do mundo, como os países nórdicos, têm mais de 50% da sua população trabalhando para o Estado, trabalhando para o serviço público. Então, não existe muito servidor público no Brasil e a maioria dos servidores públicos no Brasil trabalham muito e ganham pouco. Então, é importante defender o serviço público, porque isso é necessário para oferecer os serviços públicos de qualidade à população.